Olá, pessoal. E aí, vamos dar continuidade aqui? Como eu falei, ia ter mais um pouquinho, era melhor fazer uma pausa para a gente dar essa continuidade. Por quê? A gente vai falar de algumas técnicas de codificação. São poucas questões, mas quando cai quase ninguém marca, não sei por quê. É porque não estuda, né? Então vamos lá, vamos falar disso daqui, ó. A gente estava começando a explicar no bloquinho anterior essa característica. Por exemplo, quando a gente fala de um sistema de codificação, ele tem que permitir a expansão, ou seja, ele tem que ser expansivo. Como assim? Vamos pensar em placa de trânsito. Placa de trânsito. Placa de trânsito, quando foram feitas primeiras ali, eu lembro daquela plaquinha amarela? Eram 2 letras, acho que eram 2 letras e 4 dígitos ali numéricos, né? 6 dígitos. Alfabético ali nos 2 primeiros, e aí 4 numéricos na sequência. Salvo engano, devia até 3, devia ser até menos lá para trás, né? Aí, com o passar do tempo, incluíram mais uma letra. Então, isso significa que é um sistema expansivo. Só que depois fizeram com essa combinação do Mercosul, essa placa diferente agora, e aí virou alfanumérico. Aí significa que eu tenho mais combinações possíveis. Lembra daquela aulinha lá de matemática de combinação? Então, a ideia é essa. O sistema que eu estou criando, ele permite essa expansão? Porque, às vezes, o sistema que eu estou criando ele é limitado a 2 dígitos numéricos. Então, 2 dígitos numéricos vai o quê? De 0 a 99. Perfeito? Se for 3, de 0 a 999. Aí, se for 4, de 0 a 9.999. Então, essa é a essência. Será que a gente tem essa liberdade para trabalhar com essa expansão no sistema? Que, às vezes, não tem, tá certo? Então, isso é uma característica quando a gente vai decidir o sistema de codificação, o expansivo. Outra característica, precisão. Quando a gente informa o número, ele é preciso. Por exemplo, no Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, quando chega lá no subitem 16, ele diz que é material de consumo até o 16 lá, né? Aí é material de expediente, ele não é tão preciso. Mas na administração de materiais, a gente vai lá, item tal, item tal, item tal, até chegar na precisão, na descrição mesmo. Perfeito? Então, o sistema de materiais tem que permitir essa definição, essa descrição lá bem detalhada, beleza? Então tem que ser preciso. Que mais? E um código só para aquele item, né? Conciso, mínimo possível de dígitos, porque quando a gente vai inserindo muitos números, fica difícil de memorizar. Por exemplo, até hoje eu lembro do 16 material de expediente lá na codificação do CEAF. Por quê? Porque não tinha assim, uma grande gama de números para classificar material de consumo, por exemplo, tá certo? Então, um sistema conciso, poucos números, não precisa ficar lá extrapolando demais, mas lembrando que tem que ser preciso. Então, como se fosse assim, mas você quer precisão ou concisão, né? Os dois. Conveniente, o sistema tem que ser de fácil compreensão e aplicação, dentro da nossa administração, dentro das consultas e também simples. Fácil utilização. Então, quando a gente fala da codificação, tem que permitir tudo isso daqui. E aí nós temos algumas técnicas. Aqui eu trouxe 3 técnicas. A mais utilizada acaba sendo a decimal, onde nós usamos ali dígitos, né? Joga na telinha, joga na tela, olha lá. Então, onde a gente utiliza alguns dígitos para que possamos informar. Aí lembra lá os princípios? A família. Aí aqui é a classe. E o item. Então, a gente vai tendo essas classificações, tá ok? E aí, decimal. Decimal, normalmente é numérico, inclusive, normalmente numérico, para a gente estar utilizando. Então, decimal significa que nós temos casas decimais numéricas, em via de regra, às vezes alfanumérico também, tá certo? Então, só alfabético. Professor, qual que é a característica de utilizar letras e números? Limitações, por exemplo, número, ele vai de 0 a 9. Alfabeto vai de A a Z. E aí, se eu combinar alfanumérico, ele vai de A a Z e de 0 a 9. Então, tem mais combinações possíveis. Tá ok? Então, joga lá na telinha, vamos lá. Então, isso daqui seria uma forma ali da gente utilizar a nossa classificação. Outro sistema interessante, eu já vi questãozinha caindo, tá certo? Inclusive, como que ele cai? Às vezes cai um peguinha. Eu acho que eu coloquei aqui na... Não, vai estar na sequência. Mas eu quero falar dessa questão aqui, ó. E aqui eu quero falar dela, porque eu estou explicando justamente ela, né? Depois eu explico aquela ali que eu pulei. Olha só, joga na telinha, vamos ler.
O sistema de codificação de materiais utilizados com maior frequência são o sistema alfabético, alfanumérico e numérico. Ok. O FSN, Federal Stock Number, foi a ampliação do sistema de codificação. Aí o que ele diz? Ó, alfabético? Não, não é alfabético. Alfanumérico? Também não. Então eu já poderia desconsiderar A, B e a D, alfanumérico. Então eu já desconsideraria essas duas. Aí fica numérico e é composto de 11 algarismos sem dígito de controle. Numérico e é composto de 10 algarismos e mais um dígito de controle. Eu sei que tem dígito de controle. Aqui ele falou 10. Aqui ele falou 11. Aí agora eu vou voltar. A letra E aqui vai ser o nosso gabarito, mas agora eu vou voltar. Aí depois a gente vê essa daqui. Olha só, como é que é a sua composição? Composto de 11 dígitos assim identificado e dígito de controle. Aí eu vou voltar. Pula esse aqui, pula esse aqui, pula esse aqui. Olha só. 11 algarismos sem dígito, 10 algarismos e mais um dígito. Aí agora eu vou fazer as contas. Olha só. Nós vamos ter 4 dígitos iniciais para indicar ali que a gente chama de número de classe, né, que seria a família, tá certo? A família e a própria classe do item. Que mais? A gente tem um número de, na sequência, né, que a gente vai ter a identificação e a região. Então vai ter ali uma divisão, os 3 primeiros aí, região, unidade, região, os 4 que é o item em si, respeitando esse princípio, ó, família. Família aqui vão ser os 2 primeiros. Aí a classe são os 2 próximos, dentro da classificação de 4 dígitos. A região, ela não está nesse princípio, mas a região, ela ficaria os 3 próximos dígitos, e o item em si, os 4 últimos. Então só essa continha me deu quanto? 7 com 4... 11. Aí a gente fica assim, numérico composto de 11 algarismos. Pô, legal, bacana. Mas ele tem dígito de controle. Numérico composto por 10. 4, 7. Deu 11. Aí eu pego aqui e ainda o 12º dígito de controle. Então, a questãozinha ali foi equivocada. Exatamente. Mas dentre as respostas, né, eu marcaria a letra E e foi o gabarito lá. Então tá aqui, ó, ficou a letra E. Mas o ideal é que eles tivessem ajustado aqui, tá certo? Porque ela não é de 10 algarismos, é de 11 algarismos, mas mais o dígito de controle, tá ok? Aí agora eu vou explicar. Então aqui, ó, ficou a resposta a letra E. O ideal era ter ajustado isso daqui, tá certo? Não foi erro de digitação, a questão caiu assim, mas só para vocês verem, as questões caem, tá certo? Eliminando alfanumérico, alfabético, tá certo? E eliminando essa daqui, porque ele falou sem dígito de controle. Então, entre as alternativas, 11 é o registro mais o dígito de controle, o 12º. Então, eu vou voltar aqui e vou explicar agora para vocês como é que funciona. Joga na telinha de novo. Então, este método ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e a região era um pré-requisito para identificar de onde chegavam os materiais, de qual região, propriamente. Tá certo? Então, dentro ali da movimentação de materiais, onde os 4 primeiros dígitos chamados de número de classe, aí é só lembrar aqui, ó. No princípio, nós falamos de família e classe. Então, se ele já joga classe, lembrem-se que tem o que? A família junto. Então, os 2 primeiros é a família, por exemplo, material de expediente. Aí depois a classe, caneta, perfeito? Aí depois a região, 3 próximos dígitos, sei lá, Brasília. E os 4 últimos, caneta, esferográfica, na cor azul, ponta em tungstênio, escrita grossa e assim por diante. Entenderam? Então essa seria a lógica. Joga lá na telinha. Então ele seria uma composição assim, ó. 0, 0, aí aqui é a família, aí 0, 0, aqui é a classe. Tá certo? Mas isso daqui é chamado de número de classe. Aí depois 0, 0, 0, a região, e aí 0, 0, 0, 0, o item. Tá certo? Mas isso ele chama de número de identificação, ok? Mais dígito 0, dígito de controle. Professor, para que serve dígito de controle? Para controlar. Ficou sem sentido, né? Mas vamos lá. Para evitar que se registre números errados, números equivocados. Como assim?
CPF. Quantos números tem o CPF? O cadastro pessoa física. Ele é composto de 9 dígitos mais 2 de controle. Ou seja, o cadastro propriamente são 9. Então, quando a gente informa ali o número do CPF, de vez em quando o atendente ali, a pessoa da loja, né, quem está registrando fala, ó, pode digitar, pode informar novamente? Por quê? Porque às vezes você digitou um número ali no meio errado, de forma equivocada, e na hora que joga o controle, que são os 2 últimos, ele critica. Critica dizendo que o número está errado, não confere, CPF inválido. Então, isso significa dizer o quê? Que quando a gente vai fazer um cadastro, joga-se o número de controle para quê? Para eu dar baixa na caneta azul e sair a caneta azul. E evitando ali, às vezes a gente erra, aí eu estou registrando, já pensou no meio? Eu vou lá e erro o número ali bem no comecinho, e ao invés de sair caneta, está saindo mesa. Para vocês verem, assim, às vezes as coisas equivocadas que podem sair, se não tiver o dígito de controle. Então essa é a ideia. Joga lá na telinha, esse método eu chamo de método americano, porque ele foi criado durante a Segunda Guerra pelos Estados Unidos, né? E tem o método francês, o SSF, Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, nem sei, François, nem sei como é que fala francês não, viu gente? Tô brincando aqui. Ele emprega 8 dígitos e considera uma análise mista. O que é essa análise mista? Ela parece um pouquinho arquivologia, porque ele tem combinação. Como assim combinação? A gente pode utilizar números, tipo assim, pneu. Pneu ele pode ser pneu de bicicleta, pneu de carro, pneu de avião. E avião? Avião é outro item. Avião, ele tem vidro de avião. Então eu coloco o número para avião, o número para vidro, o número para pneu. Aí eu quero falar pneu de avião, aí eu pego o número do pneu e o código do avião. Então, pneu de avião. Eu quero falar pneu de bicicleta, pego pneu, que é o mesmo código, e pego bicicleta, pneu de bicicleta. Então, fazendo meio que essas combinações. Uma análise mista, utilizando, inclusive, letras e números, tá ok? Quando a gente utiliza letras e números, é mais difícil memorizar, tá certo? Quando a gente usa letra, mais ou menos, e quando usa apenas números, é mais fácil a memorização, tá ok? Joga lá na telinha, vamos lá? Então, na prova, fiquem atentos com o sistema decimal. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, ó. É o que mais cai, tá certo? E obedecendo ali aos princípios. O FSC, o Federal Supplement Classification, ele cai de vez em quando, tá certo? Então, a gente vê até uma questãozinha. O método francês, eu quase não lembro de ter visto questões. Ó, aqui uma questãozinha. A codificação de materiais no sistema decimal divide-se em 3 grupos. Então, lembrando que eu tenho família. O que mais? Eu tenho classe. Isso aqui é o princípio, gente. Pode levar ele para as questões quase tudo. E eu tenho a individualização. O item, né? Propriamente. Eu vou colocar alguma coisa com isso. O item, eu descrevo o item. Então, ó, descritivo, aglutinante, separador, numerador. Aí depois eu tenho a classe. A classe acaba sendo, até jogando individualizador aqui, que a gente colocou ali, tinha avançado na resposta, né? É a classe dentro da família, tá certo? E a família a gente aglutina. Por que não os demais? O numerador acaba sendo, deixa eu ver se tem outro aqui, divisor até, ó, separador. Separador, tá certo? Eu poderia eliminar por esses itens, tá ok? Mas ele escreveu de uma forma diferente, querendo dizer a mesma coisa. Como assim? A família, a gente é uma grande família, então a gente aglutina aqui os materiais da mesma família. E aí eu jogo para a classe é uma forma de separar. Caneta é do material do expediente, mas caneta não é papel, então a gente está individualizando. A chegar no item propriamente e descrevê-lo, tá certo? Apesar dele jogar aglutinante, individualizador e descritivo, ele obedeceu a regra. Eu estou saindo do maior, um intermediário e um item pontual. Então a descrição é o pontual, a classe ele jogou como individualizador e a família ele jogou como aglutinante. Mas eu eliminaria todas as demais porque numerador, divisor, separador, tá certo? Então isso daqui, ó, a gente já consegue eliminar, ficando ali a alternativa letra A. Então a gente vai aglutinar na família, eu vou individualizar numa classe e vou descrever, que seria a individualização de fato, né? Vou descrever o item pontualmente. Show de bola. Essa daqui nós fizemos.
eu diria assim, um pouquinho equivocada, mas só corrigir aqui, ó, 11 algarismos, tá certo? 11 números mais o dígito de controle, chamado de 12º. Ok, então seria a letra E. Fazer o quê, né? Paciência. Que mais? O FSN, então ele acaba trazendo ali os 11 dígitos, né? E aí ele fala, né? Isso aqui é a tradução, os primeiros 4 dígitos, né? Trazendo ali a classificação do grupo. Aí que mais? Sistema de codificação usado pelo governo federal, Estados Unidos 55 a 74. Tinha 11 dígitos, onde os 4 primeiros foram trazendo ali o código da federal, Supply Classification Group, né? Então os grupos ali. Ok. Que mais? Ainda aqui do item, né? Aí fazendo a tradução, o número de estoque da OTAN, o número de estoque nacional, conhecido como nos Estados Unidos, de 13 dígitos. Joga na tela, só para vocês verem. Peguei aqui algumas traduções, só para vocês verem que tem outros sistemas também. Então, na OTAN, usando 13 dígitos, né, identificando todos os itens de suprimentos padronizados, pois foram reconhecidos por todos os demais países. E aí o NSN passou a ser utilizado em todos os países do outro lado. No entanto, muitos países usam o programa NSN, que usam, né, não chegam a ser membros da OTAN, como alguns países, Japão, Austrália, Nova Zelândia. O que é isso? Se a gente for parar para pensar em materiais, a gente transporta material no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Exato. E vocês já repararam que todos os materiais, mundialmente falando, professor, não sei porque eu nunca saí daqui da cidade que eu moro, mas quando vocês passarem no concurso, vocês vão ter essa oportunidade, vocês vão perceber a etiquetinha. A etiquetinha, ela corre mundialmente falando. Então ela tem alguns padrões, mundialmente falando, para ter a comercialização, a identificação do material. Então, às vezes fabrica-se um item aqui no Brasil, exporta para outro país com o nosso código de barras. É o código do item, perfeito? Então, mundialmente falando, estabeleceram padrões para a gente poder utilizar. Então joga na tela e vamos lá. Isso é uma forma da gente poder transportar material de um país para o outro. Ok. Que mais? Aqui uma questãozinha. Ela falando de sistemas. Eu não cheguei a citar, né? Então, numérico, quer dizer, eu citei, mas não anotei, né? Alfabético, e alfanumérico. O que seria as características? Eu vou colocar 3 dígitos para cada um. Numérico vai ser 0, 1, 0. Ok. Alfabético vai ser A, Z, A. Quer dizer, AB, né? Deixa eu colocar aqui ABA. ABA. Pronto. É para obedecer aqui como se fosse o 0, 1, 0. Beleza? Alfanumérico. Aí seria assim. A, 1, A. Então, a característica vai ser o quê? A quantidade de combinações por cada dígito. Por exemplo, aqui eu tenho de 0 a 9, possibilidade de combinações, de A a Z, possibilidade de combinações, de A a Z acrescido ainda de 0 a 9, possibilidade de combinações. Então, aquele que a gente tem uma gama de possibilidades é alfanumérico. E aí ele falou isso, o sistema alfanumérico de classificação de matérias é uma combinação de letras e números que permite uma classificação inferior ao sistema alfabético. Mas pera lá. O alfabético vai ser o intermediário, de A a Z. O alfanumérico é de A a Z e de 0 a 9, para cada dígitozinho desse daqui. Então, o alfanumérico me dá uma gama de possibilidades acima do alfabético. Porque, olha só, aqui ele vai de A a Z. Aí eu vou de A a Z, aí eu coloco agora, em vez de ser de A a Z, eu coloco 1. Opa, já permitiu mais combinações. Então, matemática, a gente aprende isso. Nosso item está errado. O que permite maior combinação, alfanumérico. Intermediário, alfabético. E menor combinação, o numérico. Beleza? Então, aqui é errado, dizendo que era inferior. Que mais? Joga na telinha, que isso aqui a gente vai ter que ler. Então, um gestor de tribunal classificou os materiais de seu grande e complexo almoxarifado em 3 grupos. Primeiro, o classificador designa grandes classes ou agrupamentos de materiais em estoque, ou seja, grandes classes, ok? Segundo, individualizador identifica cada um dos materiais, ok? Do primeiro grupo. Então, beleza. Então, ele individualizou dentro do primeiro. Show. Terceiro, caracterizador descreve os materiais pertencentes ao segundo grupo, de forma definitiva com todas as suas características. Olha só,
Ah, que interessante aqui, ó. Agrupamento, que foi aglutinador, que a gente viu. Identifica individualizador, que é identificando dentro do primeiro. E o terceiro, descreve. Ele obedeceu o princípio. Qual é o princípio mesmo? Família, classe e o item. Por que ele obedeceu à família? Vejam só. No terceiro, ele descreveu dentro do segundo. Então, o item está dentro da classe. E no segundo, ele descreveu dentro da família, dos materiais do primeiro grupo. Então, ficou legal, a fim de torná-los inconfundíveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que o tribunal está adotando qual método de codificação de materiais? Ok. Poxa, legal. Sequencial, 0, 1, 2, 3, 4. Alfabético, A, B, C, não. Alfanumérico, não me falou nada disso. Método misto, não, misto não, porque ele não está combinando. Ah, tem que tomar cuidado, ó. Método decimal é o único que se encaixa. Por quê? Eu posso fazer um método decimal numérico, alfabético ou alfanumérico. Beleza? Normalmente são números apenas. Normalmente. Método misto, ele não trouxe misto, ele não classificou item daqui com item de outra família. Ele não fez isso, essa análise mista. Ele diz que o terceiro está dentro do segundo, o segundo está dentro do primeiro. Então, misto não é. Então, eu posso... Sequencial também não falou. Na sequência, 1, 2, 3. Isso aqui é para patrimônio. Patrimônio a gente faz isso. Beleza. Mas material de almoxarifado não. Então, nesse sentido, método decimal. É o único que se enquadra nesses princípios. Família, classe, item. Beleza, beleza. Joga na telinha, vamos lá. A descrição do material para o pedido de compra elaborado pelo método referencial identifica indiretamente o item por meio do nome do material aliado ao seu símbolo ou número de referência, ok? Estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente uma preferência de marca. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui, utilizando o termo de referência em licitação pública. Então, termo de referência. Show de bola. Aí, o que às vezes a gente faz lá? A gente descreve assim, ó, caneta Bic na cor azul. Não necessariamente eu quero a caneta Bic, eu quero uma caneta esferográfica na cor azul. Por isso que a gente pega esse texto assim, ó, pelo método referencial, identifica indiretamente o item. Por que indiretamente? Eu estou descrevendo do jeito que eu sei. Caneta azul sei lá, eu não vou colocar as características próprias, tá? Por meio do nome do material. Então, estou descrevendo o item. Show? Aí, quando a gente descreve, esse item ele já tem um cadastro muitas vezes. Então, na hora lá de jogar essa descrição, ele bate com o número cadastrado. Joga lá na telinha, porque ele colocou assim, aliado ao seu símbolo ou até número de referência estabelecido pelo fabricante. Quer ver, ó? Aqui eu tenho códigozinho, pode jogar aqui em mim. Eu estou pegando a caneta aqui, tem um códigozinho aqui, às vezes tem um código aqui, alguma referência. Não necessariamente eu quero essa caneta, eu quero uma caneta e aí eu coloco uma referência, código tal, número de série, alguma coisa assim, beleza? Quando a gente faz isso, eu estou tentando descrever o material para ser adquirido. Não necessariamente eu quero aquela marca, eu coloco algumas referências. Isso aqui usa muito em compras públicas, tá certo? Joga lá na telinha, vamos lá. Então, se eu for analisar a descrição do material para o pedido de compra elaborado pelo método referencial, identifica indiretamente, eu estou me referenciando ao item, indiretamente o item, porque não é aquele que eu estou me referenciando, mas é um que faça aquilo que eu quero. Uma impressora, às vezes, coloco várias marcas ali de referência. O nome do material, aliado ao seu símbolo, marca, tudo mais, não representando preferência à marca, sim. Certinho o nosso item. Quando a gente joga isso, às vezes eu vou descrever o objeto, por exemplo, eu quero uma caneta dessa, aí eu vou descrevendo, marca tal, 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 tal. A única coisa que eu quero é que ela escreva ali na tela quando eu faço as anotações. Então essa é a ideia. Certinho, certinho. Bom, aí a gente conseguiu aqui fechar, show de bola, essa classificação de materiais. Beleza, algumas questõezinhas ali das codificações, dos sistemas, tá certo? Então show de bola. Fica aqui as nossas referências bibliográficas, sempre ali deixando para vocês, caso se interesse por algum livro. E lembrando agora a nossa parte de dúvidas. Então, aqui eu peguei algumas imagens, onde tem lá a turma, né, Administração de Recursos Materiais, faça uma pergunta. Então, olha só que legal. Quando vocês fazem uma pergunta, ela fica na aula. Então, cada aula aqui que é listada para baixo,
ela acaba tendo esse histórico, que é legal, por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno e a explicação já fica ali. Então, bem bacana. Se tiver questão, tudo mais, fica bem bacana. Outra característica é, você vai lá, vai listar aqui, por exemplo, só para filtrar aqui, né? Aí você faz a pergunta para mim, aí escolhe ali o tema. Por exemplo, a gente está falando de classificação de materiais, então você vai lá, joga a sua pergunta sobre a classificação de materiais e, com base nisso, registra aqui, ó, indica ali o minuto, indica o tempo da sua dúvida. Se questão, pode mandar questão, não precisa de tempo, só diz ali a fonte onde você arrumou essa questão, tá certo? E uma perguntinha indicando o minuto da aula ali da sua dúvida. Aí, feito assim, em tempo hábil, eu vou lá e sano essa dúvida para compor aquele histórico ali. Show de bola? Então, essa é a nossa interação aí para deixar vocês fera na nossa administração de recursos materiais. Errar agora pode. Vamos aprender com os erros, vamos superar e vamos gabaritar as nossas questõezinhas. Show de bola? Então deixo aqui as redes sociais aí como referência para vocês. Fechamos aqui a classificação de materiais e nos encontramos em um outro bloco. Até mais.